A China criou o primeiro apresentador de jornal usando a inteligência artificial. The godfather of artificial intelligence has quit his job at Google. Que a inteligência artificial pode ser uma ameaça à humanidade. Parece notícia de cinema, mas este homem não existe. Should we allow AI machines to flood the internet with propaganda? Warning of the dangers of AI. There's all of the scary dystopian possibilities that you led into this segment with. The AI race is set to be reshaped. Machines that might one day outnumber us or outsmart us. Is it too late? It may well be. Do we risk losing control? Demorei 6 meses para perceber que estava a fazer tudo errado. Passei dias e dias a tentar contratar um assistente. CV atrás de CV, entrevista atrás de entrevista, para perceber que eu tinha que fazer algo diferente. Foi aí que eu comecei a pensar no poder do ChatGPT, no poder do Claude, a mais simples AI e como é que ela me podia ajudar no processo de recrutamento. O processo é simples. O ativo que ninguém consegue comprar é tempo. E a única forma de otimizar tempo é ter clareza. E só com essa clareza é que nós conseguimos encontrar as ferramentas certas para poder utilizar. Com a clareza do objetivo, com a ferramenta certa e o tempo para a aplicar, tu podes ganhar horas da tua vida. A inteligência artificial para mim é isso, uma ferramenta. Uma ferramenta que me ajuda a otimizar os tempos de execução, uma ferramenta que me ajuda a contornar todas as tarefas cíclicas e uma ferramenta que me ajuda a pensar diferente. Imagina agora que eu volto 6 meses no tempo e eu vou contratar uma assistente. O objetivo é o mesmo. E neste vídeo eu vou-te mostrar esta nova abordagem. Como é que eu fiz, passo por passo, para utilizar a inteligência artificial para contratar a minha assistente. Bora lá! Contratação é um recurso fundamental. Eu costumo dizer que somos todos empresas de recrutamento porque todos precisamos de talento na nossa empresa. Então, como atrair esse talento, como escolher o melhor que nos aparece é fundamental. Então eu vou-te explicar isto em 4 etapas. A primeira etapa é vou-te explicar como é que funciona o meu processo, porque é importante entenderes onde é que eu depois apliquei a inteligência artificial. Então, o meu processo começa com a fase da candidatura. É a primeira fase, é onde todos os candidatos podem candidatar à vaga. Neste caso, onde os vários assistentes podiam candidatar à vaga. Todas as pessoas preenchem um formulário de qualificação. É um formulário que é preenchido, altera de vaga para vaga e automaticamente eles têm que preencher. E quando fazem isto, eu tenho um fecheiro com todas as respostas. As pessoas candidatam-se, têm o formulário, têm um fecheiro com todas as respostas. Automaticamente aqui eu entro numa fase de seleção. E aquilo que eu vou fazer agora é entrar na fase do exercício prático. Ou seja, às pessoas mais qualificadas eu vou convidá-las a fazer um exercício prático que também é sempre variável em função da posição que eu estou a recrutar. Este exercício eu tenho os resultados e depois o último passo do meu processo é o processo de entrevista. Ou seja, os 4 melhores candidatos, normalmente são cerca de 3 a 4 pessoas, eu levo ao processo de entrevista e finalmente, no final do processo de entrevista, eu tenho o selecionado. Então este é o processo de recrutamento. Temos a fase 1, que é uma fase de candidatura. Temos a fase 2, que é uma fase de seleção. E temos a fase 3, que é uma fase de entrevista já dos finalistas. E com isto leva-nos ao passo número 2, que é as perguntas de qualificação. Então eu vou-te mostrar agora como é que eu normalmente penso aqui esta ótica da fase 1. Vou abrir aqui o ChatGPT e vou começar a perguntar. Eu quero fazer um processo de recrutamento para assistente virtual e quero que me ajudes a identificar na fase de candidatura algumas perguntas importantes, específicas para esta fase, para eu perguntar nesse formulário onde todos os candidatos que se quiserem candidatar à vaga vão ter que preencher. Cria-me uma lista com essas perguntas. Aquilo que estou a fazer aqui é alistar para ter uma lista de ideias de possíveis perguntas, o nome, o e-mail, onde é que a pessoa é, disponibilidade, se tem experiência, quais as ferramentas que ela já utiliza, qual é que é o nível de capacidade em inglês, se tem conhecimentos específicos na área, neste caso eu podia descrever a minha área, uma situação em que resolvi um problema inesperado, porque é que está interessado nesta posição como assistente virtual, como é que descreveria o estilo de trabalho, enfim, eu posso selecionar perguntas que eu considero perguntas importantes. Então aqui é claramente expandir e eu poder perguntar mais perguntas.
Eu posso listar mais perguntas, ele vai-me continuando a evoluir até eu encontrar as perguntas que eu considero fundamentais para colocar num formulário. E basicamente nós vamos ter um formulário onde todas as pessoas vão poder preencher, inspirando com base nas perguntas que nós utilizamos no AI. E isto leva-nos ao terceiro ponto, analisar os exercícios. Como é que nós agora analisamos os exercícios? Porquê? Porque nós, a estas respostas, enviamos um exercício prático para elas o realizarem e depois temos que analisar tudo, temos que analisar os resultados. E aqui eu voltei a recorrer à inteligência artificial para me ajudar a analisar os resultados. Então aqui tenho o meu projeto que eu construí, deste lado eu carreguei todos os exercícios que foram carregados por cada um dos candidatos que chegaram até esta fase e agora eu vou adicionar as respostas que eles fizeram àquele formulário que nós estivemos a construir. Vou copiar estas respostas e vou dizer ajuda-me a analisar os exercícios que estão em anexo e os resultados e as respostas desta tabela e organiza os candidatos à posição de assistente virtual por ordem de prioridade. E vou dizer, atenção, respeita ao máximo o exercício que eu enviei. E vou colar aqui o exercício que eu enviei. Está aqui o exercício que eu enviei a toda a gente. Vou carregar, Enter, e ele vai-me analisar todos os exercícios que eu coloquei, vai-me analisar também todas as respostas dos formulários. Ele neste momento está a fazer o processamento e a análise da informação, lembrem-se, são muitos PDFs, são muitas respostas ao formulário. Ele está a fazer essa análise para me dar, com base na análise que ele fez, as 3 pessoas que se destacaram foram a pessoa número 1, isto são nomes fictícios, Armanda Ribeiro, Lucas Silva, Alice Santana, Armanda Saldareu, explica-me porquê, e Nair Oliveira. Explica-me a lógica, explica-me qual foi os princípios e o que é que eu fiz. Eu pude ir confirmar toda esta análise que ele fez e bateu certo com aquilo que depois foi a minha escolha. Inclusive, no top 3 esteve a pessoa que eu acabei por recrutar. E quando nós conseguimos ter esta análise, nós podemos escolher as pessoas que nós vamos querer levar para o próximo passo, que é o passo da entrevista. E entramos agora no último ponto, que são as perguntas da entrevista. Nesta fase, o que é importante? É nós entrevistarmos as 4 pessoas, neste caso eu entrevistei literalmente 4 pessoas, e analisar estas pessoas. Há uma questão aqui muito importante, que é a análise destas pessoas deve ser feita de uma forma sistematizada. Porquê? Porque se eu entro numa conversa individual com cada uma destas pessoas e falo daquilo que elas quiserem ou daquilo que eu quiser, eu vou ter muita dificuldade em conseguir analisar. Então, o que eu proponho é fazer as mesmas perguntas a cada um dos 4 candidatos. Mas que perguntas? E aqui eu voltei a utilizar a inteligência artificial. Imagina que um empreendedor está à procura de contratar a sua assistente virtual. Aquilo que eu quero que tu me ajudes a fazer é encontrar as perguntas que tu farias numa entrevista Zoom com outra pessoa e quero que me coloques organizado as perguntas que o Jeff Bezos da Amazon faria, o Elon Musk faria e o Sam Altman do OpenAI faria. Coloca-me 10 perguntas que cada um deles poderia fazer se estivesse a contratar uma assistente virtual. O que é que isto me permite fazer? E porquê é que eu usei esta abordagem? Eu estou não só a pedir ideias de perguntas, como estou a utilizar 3 referências. O Jeff Bezos, o Elon Musk e o Sam Altman. O que é que acontece? Estas 3 pessoas têm 2 coisas. Primeiro, perfis de gestão muito diferentes e depois têm também muita informação na internet. Este tipo de informação está disperso na internet, então eu estou a utilizar as 2 coisas. Um conhecimento específico que cada um deles tem, ao mesmo tempo tem uma personalidade muito diferente. Então aqui tenho inúmeras ideias de perguntas que eu poderia fazer numa entrevista e automaticamente poder evoluir o meu processo de qualificação. Como identificarias oportunidades para melhorar a eficiência na rotina de um CEO? Como lidarias com o conflito de prioridades entre 2 diretores executivos? Como organizas informação crítica para ser facilmente acessível a qualquer momento? Elon Musk, és capaz de lidar com situações de trabalho de alta pressão e horários irregulares? Clássico do Elon Musk, não é?
Como garantias que nada importante será esquecido no meio de um calendário extremamente dinâmico? Que ferramentas tecnológicas utilizarias para otimizar a gestão do meu tempo? Então eu iria selecionar as perguntas que fizessem sentido e, em função disso, construir 7 a 8 perguntas para poder fazer a cada um dos entrevistados. Ou vou escolher algumas perguntas para te mostrar algo que tu podes fazer. Descreve como equilibras as tarefas. Vou escolher aleatoriamente. Selecionei estas perguntas. E vou dizer: organiza esta lista de perguntas e simplifica a linguagem. Porquê é que é importante fazer isto? Porque estas perguntas são longas e não há necessidade de ser tão específica. Então, ela vai pegar nestas perguntas, vai organizar estas perguntas e aquilo que eu vou fazer é adicionar isto ao meu processo e automaticamente eu iria fazer estas perguntas a cada uma das pessoas e, em função disso, conseguir escolher qual é que é depois a pessoa, com base nos resultados do exercício, com base no resultado da entrevista, qual é que é a pessoa certa. Foi assim que eu escolhi a pessoa certa. É um processo que resulta, o processo de contratação já o faço há bastantes anos, mas aqui o potencial de nós explorarmos as ideias e o lado criativo que a inteligência artificial pode trazer ao nosso processo de recrutamento para encontrarmos a pessoa certa e depois sim garantir que ela tem um bom onboarding e que acaba por trazer valor para a empresa. Contratação é uma das minhas principais responsabilidades. Eu tenho que garantir que a qualidade ou a média de qualidade da minha equipa é muito elevada. Nós costumamos dizer internamente todos que não aceitamos mediocridade dentro da empresa. Isso é uma das minhas funções. Mas eu sempre me fiz a pergunta que é: se eu tenho desafios e estou a tentar resolvê-los com a inteligência artificial, será que a minha equipa não devia fazer o mesmo? Isso é uma preocupação que eu não só tenho tido, como eu acho que encontrei algumas soluções para fazer com que a minha equipa se potencialize e consiga produzir muito mais utilizando inteligência artificial. Falei disso neste vídeo, que tu podes ver e tenho a certeza que também te vai ajudar. Abraço!